Eu devia ter pensado em como começar melhor esse vídeo, né? Eu vou falar um pouco sobre uma coisa que eu acho que afeta todo mundo, né? Ou quase todo mundo que assiste aqui, pelo menos, né? Enfim, né? Que eu vou falar um pouco sobre capitalismo, mais uma para a série do capitalismo. Só que agora eu vou querer falar sobre um aspecto muito particular, né? Que é o cinema e a TV. E vou falar um pouco sobre isso com o exemplo da Netflix, mas não só sobre a Netflix, sobre como funciona toda essa ideia aí dessas empresas do Vale do Silício. Para quem não sabe, essa performance aí, essa nova forma de trabalho, que é esse empreendedorismo do Vale do Silício, ele é conhecido assim porque as empresas elas não precisam, elas não têm uma lógica de lucro rápido, tá? Esse tipo de empresas são empresas que demoram a lucrar muitas vezes, ou às vezes nem lucram, mas a ideia da empresa é tão boa que elas vendem para empresas maiores e o dono ganha dinheiro. Essa que é a ideia, mais ou menos, de empresas do Vale do Silício, como é, por exemplo, como foi, por exemplo, o Facebook, a Tesla e etc, tá? Entre várias outras. A Netflix é uma delas, tá? E a Uber também, só para dar mais um exemplo, né? Então, qual que é a ideia, né? A Uber, por exemplo, ela nunca é uma empresa que sempre operou em déficit, ou seja, ela nunca teve lucro real, tá? Sempre teve prejuízo. Mas, pô, como que uma empresa que ela se mantém de pé, sendo uma empresa mundial, enorme, como que ela ganha mercado só dando prejuízo? Bom, o Uber tem várias coisas, né? Primeiro, o Uber tem dados, os dados que a gente, né, entrega para eles através do nosso celular. Então ele sabe onde a gente está o tempo inteiro. É, a gente precisa disso para se movimentar. Então, enfim, eles têm um aparelho de dados e de propaganda muito grande, que é uma coisa que hoje em dia a gente precisa disso para andar, né, para se movimentar dentro da cidade. Tá? Ou seja, mesmo que não tenha lucro agora, eles têm um domínio de mercado muito grande. E esse é outro ponto também. Tá? E eu já vou chegar na Netflix. Quando o Uber chegou, ele pagava muito aos motoristas e os clientes pagavam menos do que em outros meios de comunicação, ó, de locomoção. Tá? E isso é uma estratégia. E é um tipo de estratégia que é o seguinte: eu vou operar sobre prejuízo, só que eu sei que os meus adversários não conseguem operar sob prejuízo. Então eu vou artificialmente abaixar meu preço para quebrar o meu adversário. E essa é a história dos táxis. Tá? Muita gente virou Uber porque o Uber pagava melhor e tal, né? E pra gente que é o consumidor, o Uber também era mais barato. Agora o preço é praticamente a mesma coisa. E eu não sei como anda, como que é pago e tal. Só que o direito trabalhista ele não funciona para o Uber, né? Ou seja, né, um trabalho mais precarizado e que eu não sei se ganha mais ou menos, tá? Mas que pra gente que é consumidor, no final das contas, virou caro igual, né? Ou seja, contra quem que a empresa Uber está trabalhando? Contra os taxistas, tá? E as empresas de táxi. A ideia deles é operar em prejuízo porque as outras empresas não conseguem fazer isso. Agora, o que isso tem a ver com Netflix, né? Netflix é um modelo diferente de tudo, tá? A Netflix é o seguinte, eles operam também em prejuízo, exclusivamente por assinatura. E é diferente de outros streamings. A Amazon Prime, ela é da Amazon. Então a Amazon Prime eu não vi não, com seus números e tal, mas eu aposto bastante que eles não têm lucro na Amazon Prime, tá? Porque a Amazon Prime ali, a Amazon não está lutando ali no streaming por dinheiro, está lutando por mercado. Então é melhor eles terem uma empresa que não lucra e ter outra coisa que lucra e que vai abarcar esse prejuízo e não perder o mercado do que perder esse mercado e não disputar dinheiro ali, tá? Então existem empresas que trabalham
em prejuízo também, só que existe um conglomerado, né, com várias empresas, e que uma empresa dá prejuízo, só que todas as outras dão lucro. E é diferente, a Netflix é diferente da Prime, porque tem a Amazon, é diferente da Apple TV, porque tem a Apple, porque a Netflix é só streaming. E a Netflix é ainda mais diferente da HBO Max. Porque a HBO, ela também é TV. E o que dá dinheiro na TV, para HBO, esse streaming, é a propaganda. Eu lembro que na série do Game of Thrones, que é uma série da HBO, sem querer, o pessoal saiu no episódio com um copo do Starbucks. O Starbucks fez uma propaganda e ganhou 2 bilhões e 300 milhões de dólares em cima dessa propaganda, que foi uma propaganda sem querer. Tá? Ou seja, o valor de uma série de TV e de uma série de streaming, de uma série da Netflix, é um abismo, assim. Porque a HBO ganha muito com propaganda, além de assinatura. Tá? E o que eles ganham com assinatura é quase nada comparado ao que eles ganham com propaganda. Tá? Olha como é. Isso é uma história real, tá? Um jornalista, ele deixava o anúncio dele na terceira página. Tá? E as pessoas compravam o jornal e viam o anúncio. Só que aí ele chegou e foi no cara, dono da sapataria, agora não lembro, falou assim, e se em vez de eu colocar o seu anúncio na terceira página, eu colocar na segunda página? Que aí as pessoas vão ver mais. Esse jornaleiro, ele passou a ganhar mais com propaganda do que com gente comprando jornal, com anúncio, do que com assinatura de jornal. Ou seja, o negócio de jornal não é vender jornal. O negócio de jornal é publicidade. E isso, olha só, isso com a história aí toda do mundo do trabalho, né? Matéria de qual eu sou professor, com esse avanço do capitalismo, do mercado, etc., ou de como que da lógica de comunicação, de propaganda, etc., né? Isso mudou a ponto de chegar na era dos streamings, tá? E qual que é o plano de negócio da Netflix? O plano de negócio da Netflix é exclusivamente assinatura. Porque não tem publicidade na Netflix. Ainda, tá? E olha, porque eu vou cravar aqui agora, né, como diz o Casella. Isso é uma coisa que com certeza vai acontecer, tá? Ou seja, uma previsão que para mim é uma previsão muito certa de acontecer. Vai ter propaganda na Netflix igual tem propaganda no YouTube. Porque o modelo de assinatura da Netflix não se sustenta. E é mais do que isso ainda, tá? O modelo de assinatura da Netflix é pouco ambicioso para eles. Eles têm mais a ganhar com patrocinador, tá? E olha só que interessante, né? Quando a Netflix veio, ela veio e modificou isso, porque falou, não, agora a gente consegue se manter só com assinatura, tá? Só que assim, a série mais cara da Netflix, se eu não me engano, é uma série chamada The Get Down, que todo mundo aqui já viu, né? Lógico que não. A série custou muito pouco ainda, custou 120 milhões de dólares. Que para uma série de TV hoje em dia, olha o preço da série do Anéis de Poder da Amazon Prime. Olha, dá um Google aí, dá uma olhada no preço da última temporada de Game of Thrones. Se você ver ainda como que são as séries da Netflix, né? Ela solta tudo de uma vez, então meio que não dá para aproveitar a propaganda da série que está estourando. Todo modelo de negócio na Netflix é uma coisa de ser muito rápido e dinâmico e tal, e eu vou dizer, isso não vai continuar funcionando. Porque o que funciona para publicidade, a gente vê essas sitcoms, né? Seinfeld, né? Alguns veem Friends. Ai, ai. O The Big Bang Theory, né? O How I Met Your Mother. Você vê essas séries, elas têm exatamente, parece que faixas de 10 em 10 minutos, eles têm blocos de 10 em 10 minutos, que ali é onde vai entrar a propaganda.
Então você vê alguns cortes que fazem até assim, né? Então, você fez isso? Aí dá um corte e a câmera afasta. E depois volta a mesma cena e fala: então, você fez isso ou não? Isso aí é porque essas séries de TV, elas já são pensadas em um bloco para colocar a propaganda ali. E a série da Netflix ela é mais dinâmica porque não tem essa ideia de propaganda, mas vai ter. Vai ser muito comum a Netflix criar uma própria sitcom nessa forma aí para eles colocarem propaganda em cima, tá? E acabei que falei demais sobre a Netflix e não falei sobre a outra coisa que era também um dos motivos do vídeo, né? Que é a greve dos roteiristas. Os roteiristas hoje em dia, os sindicatos roteiristas e dos atores estão em greve juntos. É a segunda vez na história que isso acontece. Só que essa greve, e eu estava vendo muitos vídeos sobre isso, vi um vídeo do Gaveta, da Carol Moreira, do PH Santos, saiu um MRG também sobre isso. E essa greve é um pouco ruim, porque é o seguinte, hoje em dia todos os estúdios, todos, absolutamente todos, usam inteligência artificial para fazer roteiro ou pegar até mesmo seus dados para fazer série, que é o que a Netflix fez com Stranger Things, por exemplo, né? E o que estava acontecendo? Os roteiristas, eles estavam usando inteligência artificial para fazer roteiro também. Só que aí os roteiristas passaram de repente a ser descartáveis. Mas isso eu também acho que, na minha experiência assistindo as coisas, eu percebi isso, desculpa, é que as séries estão ficando mais genéricas. Você vê todos os filmes da Marvel, todos os filmes são iguais. E nessa última fase, todos os filmes são horríveis, tá? Não existe um filme da Marvel nessa nova fase que seja bom. Porque todos eles foram feitos por inteligência artificial. Tem muito pouco de roteiro de gente escrevendo ali, gente sendo criativa, etc. Né? Vê, por exemplo, Ruptura. Ruptura é uma série completamente original. Assistam Ruptura. Tá? Completamente original. E eu tenho certeza que ele não tem nada de inteligência artificial. Porque a grande questão da inteligência artificial é que o que a inteligência artificial está fazendo é plágio. Ela está fazendo cópia. Tá? Então, e não cria uma coisa muito nova, né? Simplesmente parece uma coisa que você já viu antes, né? E é por isso também que, ou seja, né, os roteiristas começaram a usar a inteligência artificial e a inteligência artificial agora está sendo usada para substituir o, o roteirista, tá? Só que isso prejudica todo mundo, menos o estúdio. Porque a gente vai ter série pior, tá? E a gente vai ter série mais genérica, isso para o consumidor, ou seja, a mesma coisa do Uber, né? A gente vai ter. No começo parece uma coisa incrível, porque a gente está tendo mais série, mais episódios, mais isso, mais aquilo. Parece que é o mesmo gosto que a gente, só que a gente não vai ter mais coisa nova depois disso, né? Ou seja, no começo eles ganham o mercado e depois o consumidor também não ganha um serviço melhor, tá? E principalmente o trabalho vira precarizado. Na primeira greve dos roteiristas, o que aconteceu é que as séries eram muito longas, então elas tinham muito episódio. Você vê séries, por exemplo, o House, que tinham muitos episódios, né? É, até eu acho que o Lost também tinha muitos episódios. E as séries hoje em dia passaram a ter 12, 13, 14 episódios, né? 10, 12, 15, né? Então elas têm menos episódios porque o o que o sindicato conseguiu na greve foram os episódios ser menores para os roteiristas trabalharem menos. E, enfim, né? Hoje em dia, os estúdios eles precisam menos dos roteiristas. Né? Porque no final das contas, no capitalismo, o trabalhador ele é completamente dispensável. E a Netflix, e é o porquê eu estou falando isso, né? Ela paga muito menos as pessoas. Porque ela não distribui, por exemplo, informação sobre quantas pessoas veem a série. Porque as outras TVs e streamings só fazem isso por causa de patrocinador. Então a Netflix não tem muita informação sobre a Netflix, tá? Sobre as séries e tal. Tanto é que a Netflix cancela a série do nada. Do nada. Eu tava assistindo 1899, que é uma série dos mesmos produtores de Dark, e, pô, tava gostando e tal, e do nada foi cancelado. Ou seja, né?
o consumidor também perde com isso, tá? Então eu acho que assim, eu acho que depois, primeiro, a gente tem que ver como que essa greve vai dar. Tem pouca chance de dar certo, porque hoje em dia os estúdios precisam menos do trabalho dos Estados Unidos. E a greve é americana, né? Porque hoje em dia as séries como as coreanas, as chinesas, as novelas coreanas para a Netflix é um sucesso, porque paga muito pouco para as novelas, né? Então os coreanos, os brasileiros. Tem uma série no Brasil chamada 3%, que no Brasil ninguém fala sobre isso, e fora do Brasil é um sucesso, tá? Então as séries espanholas, né, latinas de forma geral, né, as mexicanas, as espanholas. Então, assim, existe um mercado muito grande fora dos Estados Unidos para Netflix. E que é diferente do cinema e da TV, que se nos Estados Unidos e na China não derem certo, acabou, foi um fracasso, tá? Então, enfim, né? Só, só um monte de coisa falando. Eu acho que eu queria e eu teria muito mais a falar sobre isso, tá? Alguns assuntos até falei um pouco mais curto para não ficar um vídeo longo, e ficou um vídeo longo. Mas enfim, o Gaveta fez um vídeo sobre isso, vai lá ver. Tem o MRG, PH Santos, tem a Carol Moreira falando especificamente só sobre a Netflix. Então vai lá dar uma olhada se vocês se interessam, né? Eu me interesso isso muito mais porque é uma nova dinâmica de trabalho e é uma forma com que o capitalismo considerado esse capitalismo do Vale do Silício, né, funciona, né? Como que a empresa opera através de prejuízo, né? É uma coisa que me interessa bastante porque eu não acredito nesse tipo de modelo, né? E no final das contas, essa empresa que é toda descolada, né, toda dinâmica, para mim simplesmente vai virar só mais uma empresa. Só que antes dela virar só mais uma empresa, ela acabou com. Ela deixou o trabalho muito mais barato e pior, né? Ou seja, o trabalhador se ferra no final das contas. Isso para mim que significa essa dinâmica de trabalho. Mas comenta aí, pô, fala aí que série que você tá vendo aí, né, e tal. Me indica séries, me indica filmes. Esse vídeo é um vídeo pra vocês comentarem, tá? Eu nunca peço isso, mas comenta aí uma série, um filme que vocês viram. Pouca gente vai chegar até o final, porque esse vídeo é enorme. Mas é isso, assistam filmes e vejam séries, porque a mente precisa também, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.